Bem-vindos ao Fofoca de Segunda, o podcast que desenterra os acontecimentos mais chocantes da história. Olha aqui, seus fofoqueiros. Vocês acham que sabem tudo sobre o passado? Acharam errado. Nós, que temos a língua mais afiada que chicote, vamos te contar os casos que só os maiores xeretas da história conhecem. Toda segunda, um novo episódio pra você começar a semana com o pé direito. Ou com o pé torto, né? Vai saber. Gente, antes de começar a nossa história, queria fazer um pedido pra vocês, né? A gente queria pedir pra vocês avaliarem o podcast, se possível, pra quem tá ouvindo aqui no Spotify ou em outras plataformas digitais que dê pra avaliar dessa forma, avaliar e tal, colocar aí as 5 estrelas, né? Se vocês estiverem gostando muito. E também compartilhar pelo menos com um amigo e tal, pra escutar também. Porque assim, né? A gente tá aqui fazendo fofoca de segunda, mas é uma fofoca interessante também, tem um conteúdo maneiro e tal. Isso mesmo, e se você estiver ouvindo pelo YouTube, faz aquele esqueminha que todo youtuber pede, curte, comenta, compartilha. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram. Você pode encontrar com Fofoca de Mudo Segunda. Então, Fofoca de Segunda. É verdade, tem isso também, né? Tem esse babado que alguém tava usando já o fofoca de segunda escrito total assim. Errados, tá? Canalhas. Então, nem estão usando a sigla, o nome e estão fazendo isso com a gente. A gente vai ter que patentear. É verdade, né? Mas eles devem ter patenteado também. Se eles existem há mais tempo que a gente. Enfim, vamos lá. Sem piração, que a gente tem muita história pra contar. Acho que esse episódio vai ficar grande realmente. Sim. E bora, porque tem um babado completo aí pra vocês. Partiu? Partiu. Hoje a fofoca vem diretamente do Olimpo. Ela atravessa a guerra de Troia, passa pelo fogo, pelo mar, por um disfarce de saia e termina também com corpos estirados no chão. E se você acha que Aquiles era só um boy bravo, com um escudo bonitinho, se prepara. O babado é épico, mas também é romântico, simbólico e um tantinho dramático. A gente vai seguir ali pelo coração de Aquiles. Desde o nascimento dele, que já foi um rolo entre uma deusa e um mortal, até suas paixões, tretas e o famoso calcanhar. Esse é um episódio do nosso quadro Não é um babadinho, é um babadão. Porque quando o assunto é Aquiles, nada é simples e tudo termina em tragédia. Mas atenção, isso não é uma aula de história. É um convite pra gente olhar nos olhos do mito e enxergar o homem por trás da lenda. Porque Aquiles, no fim das contas, ele é sobre todos nós. Sobre o que a gente faz por amor, por ódio e principalmente por aqueles que não podemos viver sem. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre um menino que nasceu entre o divino e o mortal. Ele era filho de Tétis, a mais bela entre as Nereidas, filhas de Nereu, e de Peleu, rei dos Mirmidões. Seu nome era Aquiles. E desde o primeiro choro, seu destino foi escrito nas estrelas e no sangue. Tétis sempre foi inconformada com a mortalidade do seu filho, e ela tentou de tudo para transformar ele em imortal. Alguns dizem que ela mergulhou no rio Estígio o bebê, segurando ele pelo calcanhar. Outros dizem que ela colocou fogo sagrado para queimar suas partes mortais. De qualquer forma, Aquiles cresceu quase invencível, exceto por um único ponto fraco. E os deuses o observavam. Alguns com inveja, caso de Afrodite, cujo poder não alcançava o poder do semideus. Ares, que via nele um rival, também o invejava. Até Apolo, que mais tarde... Se bem, que é melhor deixar essa parte pra depois. Eu também acho, isso aí vai ser um spoiler. Porque assim, Aquiles não era apenas um herói. Ele era uma ameaça ao equilíbrio divino. Aquiles ainda era só uma criança, e Tétis temia o possível destino trágico que aguardava o seu filho, a profecia que dizia que Aquiles só tinha 2 opções. Ou ele morria jovem, porém cheio de glórias.
ou vivia bastante, mas sem destaque, sem aqueles louros das vitórias. Aí, nesse meio tempo, o jovem encantador aparece no reino de Fítia, lá onde Peleu, o pai de Aquiles, que era rei, vivia. Esse reino ficava na região da Tessália. Não que isso vá acrescentar tanto assim na nossa história, porque a Grécia era só um pouquinho grande, né, minha gente? Tinha muitas cidades ali espalhadas na Grécia Antiga, né? Então... Mas enfim, nessa parte é bom frisar que esse jovem encantador, ele era um personagem importantíssimo dessa história. O nome dele é Patroclo. Vou deixar vocês curiosos por enquanto, para saber como esse rapaz chegou nesse reino de repente. Bora avançar essa história. Tétis, a mãe de Aquiles, decidiu mandar seu filho para ser criado por um centauro, antes do barraco todo começar. Isso mesmo. Então a gente vai falar agora do centauro Quiron, né, que era tipo um guru da galera heróica, né, porque ele treinou Hércules, Jasão, enfim, outros grandes heróis ali gregos. E claro, ele também treinou Aquiles, lá no Monte Pelion. O menino ele aprendeu a lutar, curar feridas, tocar lira e até os ritos, né, para ele respeitar os deuses. Então foi uma formação assim completa. É verdade. Inclusive, em algumas versões, o Patroclo também vai para o Monte Pelion para ser treinado pelo Quirion. Ou seja, os dois meninos cresceram juntos, independente da versão. Já estava plantado ali o vínculo, né? Achei bem romântico essa parte. Eu gosto também. Gostei. Tipo, conheci na adolescência. Acho que Amor de infância. Nossa, bonito. É. Mas enfim, aí a treta de Troia começa a ferver. E Tétis, a mãe do Aquiles, se desespera. Então ela decide esconder o filho de novo. Aí sim vem o episódio lá de Esquiro, que é onde o Aquiles ele vai se refugiar, né? A mãe dele coloca ele naquela ilha do rei Licomedes. Isso, a opção de Tétis foi tentar proteger o seu filho de todas as formas. A Nereida escolhe esconder o menino numa ilha chamada Esquiro, como o Victor falou, e ela tem a grande ideia de disfarçar seu filho de mulher. Pois é, e ele estava disfarçado entre as filhas do rei Licomedes. Então Aquiles estava lá, todo trabalhado naquela túnica, fingindo que era uma das meninas. Mas assim, não sei se ele fingiu tão bem assim, porque ele acabou se envolvendo com uma delas, a Deidâmia. E aí sim, eles se apaixonaram e pronto, nasceu o Neoptólemo, que seria mais conhecido também como Pirro, o filho dele. Exato, e a partir de agora a gente vai chamar ele de Pirro todas as vezes, porque o primeiro nome dele é horrível de feio e difícil de falar. de falar, não dá. Mas enfim, Aquiles estava lá, tranquilo, vivendo sua vida, até que um homem misterioso chega. Esse cara era Odisseu, o maior fofoqueiro do panteão grego, que descobre tudo. E aí o Odisseu, desconfiado que o tal jovem guerreiro estava escondido, arma uma arapuca. O Odisseu ele leva presentes para essas moças da ilha. Pulseiras, perfumes, maquiagem e uma espada. E adivinha quem que vai pegar na espada? Ele tava dando indício. Aí, ó. Ele mesmo, né? O Aquiles é descoberto e levado pra guerra de Troia. E aí começa o show de horrores, né, Victor? O Aquiles ele topa acompanhar o Odisseu, né? Ajudar os gregos a vencer Troia. E ele é realmente visto como o melhor guerreiro dos gregos. E aí, em dado momento, ele ganha também uma batalha, ele ganha uma bela mulher chamada Briseida, que era uma mulher troiana. E aí ele ganha essa mulher como espólio de guerra, então ela seria uma escrava dele, né? Mas aí, o comandante do exército aqueu, que seria... O exército aqueu, ele seria todo aquele exército grego que tá contra a Troia. E aí o comandante desse exército é o Agamenon. E aí ele fica ali com inveja do Aquiles e decide tomar a Briseida dele, a criada, né? Aquela escrava. Por quê? O Agamenon... ele teve um caos ali na história de Troia. A gente pode contar isso em algum episódio particular sobre Troia. Mas resumindo a história, ele basicamente também ganhou um espólio de guerra, uma outra escrava, chamada Criseida. E o pai da Criseida queria ela de volta. Só que o pai da Criseida, ele era nada mais do que um sacerdote do Apolo, né? Um sacerdote troiano. E o Agamenon, ele foi super rude com o sacerdote, né? Ele até falou mal do rei, do deus Apolo, ele falou mal de muitas coisas assim, destratou muito o sumo sacerdote. E aí, o sumo sacerdote, ele foi lá e pediu pro deus Apolo interceder por ele, pra ajudar ele a recuperar a filha. E aí, o que acontece? Apolo lança uma maldição ali e várias pestes acometem a Grécia, né? Todas as cidades gregas. Então...
o Aquiles ele vai lá e tenta fazer uma assembleia pra conversar sobre o que tá acontecendo. E um vidente ali da aldeia, ele fala, tipo... Então, eu tenho a notícia pra vocês. Eu sei o que tá acontecendo aqui, o que aconteceu pra acontecer essas maldições e tal. Mas eu preciso de proteção. Se eu contar, não quero que ninguém aqui me retalhe. E o Aquiles fala, não, eu vou te proteger, pode contar, confia em mim. E aí ele conta isso que aconteceu, né? Que o Agamenon destratou o sumo sacerdote, que agora ele teria que devolver a criada e também oferecer ainda um perdão pro sumo sacerdote troiano, né? Oferecer pra ele 100 bois pra ele fazer uma hecatombe. Aí um fato curioso, Léo, sabe o que é uma hecatombe? Não faço ideia. Hecatombe, ela é basicamente um grande sacrifício ali de bois. Então Agamenon tinha que mandar 100 bois pro sumo sacerdote pra ele sacrificar esses 100 bois em nome do Apolo. E aí assim o deus ele se desculpar também, quer dizer, ele recebeu o perdão dos gregos e o sumo sacerdote também perdoar os gregos por causa dessa tamanha infâmia que ele sofreu, né? Agamenon ficou pé da vida assim com essa história, mas aí ele foi convencido a colocar a criada dele de volta nos braços do pai. E em troca disso, ele pediu pro Aquiles, o Aquiles dar a criada dele, que é a Briseida. E aí o Aquiles surta, né? Ele surta com essa história toda e ele para a guerra. Então assim, ele decide sair da guerra, se retirar da guerra de Troia e decidir os gregos tomarem conta por si só. A história é longa. E aí vocês lembram do cara que a gente falou lá atrás, o tal do Patroclo? Ele volta e ele é um boy da confiança, da intimidade, de uma vida inteira do amigo Aquiles. E aí ele implora pro Aquiles deixar ele lutar no lugar dele. E Aquiles até cede, né? Porque, bom, o Patroclo provavelmente aprendeu as mesmas coisas que ele. E aí a única condição que o Aquiles coloca pro Patroclo para emprestar a armadura para ele poder usar na guerra é de que ele não ultrapasse os muros de Troia. Mas aí, o que o Patroclo faz? Ele ultrapassa. E aí ele vai com a armadura de Aquiles, mete o louco, ele enfrenta o Heitor, que é o maior guerreiro de Troia, e o resultado disso é o quê? O Heitor, ele consegue matar Patroclo com uma ajudinha do deus Apolo, que é a favor de Troia. Então, de novo, Aquiles surta, mas dessa vez é um pouco diferente, porque ele não deu um surtinho, foi um surtão, né? Daqueles surtos que os deuses param pra olhar, sabe? Ele rasgou a roupa, chorou, jogou pó na cara, se recusou a enterrar o corpo do amigo, gritou com o rio. É assim, emoção que não cabe numa única guerra. Porque assim, ele nunca se imaginou viver sem Patroclo, né? Que ele cresceu com ele desde a infância. E aí, então Aquiles, ele se recupera ali levemente, mas ele se recupera com um desejo, vingança. Então ele volta pra luta só pra vingar a morte do seu companheiro, né? Ele vai atrás de Heitor, ele mata o Heitor, ele amarra o corpo do Heitor num carro com cavalos, e ele arrasta o corpo dele pelas muralhas durante horas e horas. E aí esse luto dele se transforma nesse ato de violência, nesse luto em forma de massacre, né? Isso, e aí depois disso, Aquiles sabe que o fim dele tá perto também. Mas ainda tem espaço pra mais tragédia, porque a gente tá falando do quê? Do Aquiles. Então depois de um tempo, ele se interessa por uma moça chamada Polixena, que é filha do rei Príamo. E numa negociação de paz, ou no encontro romântico, depende da fonte, da versão que você tá lendo, né? Ele é emboscado por Paris. Nossa, mas assim, né? Haja também interesse, porque o nosso Aquiles tem um coração grande pro amor. Mas aí ele é emboscado por Paris e é flechado no seu calcanhar. Mas ele teve uma ajudinha aí, porque o deus Apolo, lembra que a gente falou lá no começo que os deuses tinham uma inveja do Aquiles? Então, o deus Apolo também tinha essa inveja. E aí ele decide ajudar Paris pra acertar essa flecha no calcanhar, que seria o único ponto fraco do Aquiles. E aí essa única parte do corpo dele que não estava blindada. E o Aquiles morre o maior guerreiro da Grécia por um único detalhe. E olha que o corpo dele é cremado junto com o corpo de quem? Lembra do carinha que morreu? O Patroclo? É cremado junto. Então antes de morrer, Aquiles tinha feito esse pedido. E aí... Vitor, eu não sei se você vai concordar comigo, mas não tem nada mais romântico do que as cinzas misturadas no mesmo lugar. Você morreu em momentos diferentes, mas tá ali juntinho. Nossa, é tipo o pós-vida entrelaçado, assim, né? Poético. As suas cinzas. É como bem poético. amalgamam os seus corpos, o resto dos seus corpos. Nossa, assim, é apavorante, mas é bonito em certo sentido. É meio mórbido, mas eu achei fofo, achei gesto de carinho. Carinho póstumo. Mas enfim.
Aí, gente, ainda tem o filho do Aquiles, né? Lembra do Pirro que tava na ilha de Esquiro? Então, esse filho do Aquiles estava lá nessa ilha perdido ainda, mas ele descobre a morte do pai. E ele decide então vingar a morte do pai dele, né? Porque assim, a gente tá vendo aí que essa história toda é movida à vingança, né? E ele decide terminar o serviço que o pai dele começou em Troia. Mas essa já é outra história e serve para um próximo episódio. A gente não vai contar ela agora, porque isso faz parte do filho de Aquiles. Não é sobre o Aquiles. Uhum. Então, se vocês quiserem um dia saber mais sobre Pirro, tem que comentar no podcast, tem que comentar no YouTube falando, por favor, um episódio sobre o filho do Aquiles, o tal do Pirro, do nome feio. É isso, gente. Agora, próximo bloco. Nessa parte, a gente vai mergulhar nos casos amorosos do Aquiles e entender ali o que tá entre a lenda e esses casos dele. Isso. Então, agora que você já ouviu a versão da mitologia completinha, a gente vai colocar os pés no chão, mas sem tropeçar no calcanhar, tá? Meu Deus, péssimo. Então, bora entender aí o que tá por trás dessas histórias, né? Porque Aquiles, ele é muito mais que um personagem com raiva e uma armadura bonita, um grande guerreiro, né? Ele é um símbolo, né? Ele é uma construção cultural também. É tipo, ele era um crush épico da antiguidade que nunca saiu da boca do povo. E não é só isso. Aquiles também foi literalmente o homem dos casos. E a gente... Ai, gente, o coração dele bateu forte por mais de uma pessoa, viu? Ele é um homem que ama grande. E aí, então bora fazer essa recapitalização. É isso, um recap. Sobre as paixões documentadas dele, ou pelo menos que foi sussurrado pelas fontes, né? E aí, a primeira paixão dele que aparece é a Deidamia. Aquela com quem ele teve o filho, o Pirro, né? Que foi esquecido na ilha de Esquiro e tal. Quando ele tava disfarçado de moça. Então aí era um climinha de namoro secreto na República, porque ele ainda tava disfarçado, mas ela sabia quem ele era, né? Aquela história toda. E, enfim, mas assim, sobre ela, a gente não tem ainda muitas fontes, né, Léo? Exato. Ela foi, tipo, o cara que falou e escreveu sobre Aquiles é Homero ali na Ilíada, blá blá blá. Só que o que acontece é que essa parte da história que vem antes foi escrita depois por outras pessoas. Então, é um tanto complicado. Mas assim, a importância dela ela é mãe do filho do Aquiles, e ele é muito importante para a relação com Troia depois da morte do Aquiles. Isso, Então, acho que a parte mais importante é realmente o nascimento desse filho, né? Que vai servir de gancho pra coisas depois, assim. Isso. Dá pra falar da Briseida já. Isso, depois vem a polêmica da Briseida, né? De acordo com a sua mitologia, Briseida era filha de Briseu e de sua mãe sem nome. Então, a mãe dela é tipo... não foi importante o suficiente. E ela tinha 3 irmãos que morreram no saque de Lirnesso. Olha, isso, era uma outra cidade ali. Isso. Na Ilíada, Aquiles ele liderou o ataque a Linerso, que seria uma cidade ali de Troia. Então foi durante a Guerra de Troia, ele matou vários homens da família de Briseida. E aí ela foi posteriormente dada a Aquiles como um prêmio de guerra. E a disputa em torno dela é o gatilho do conflito entre Aquiles e Agamenon. Quando a Briseida é tomada pelo comandante, Aquiles abandona a guerra, o que sinaliza que, ao menos em parte, seu afeto por ela ultrapassa o apego à honra, porque pela honra ele não abandonaria a guerra, né? Ele iria até o final. Então existe aí um apego, né? Mas aí, além disso, a Briseida ela também expressa o afeto por Aquiles em uma fala que acontece em Ilíada, né? Em algum canto ali que tá nesse escrito. E aí ela lamenta também a morte de Patroclo e afirma que ele sempre consolava ela quando ela estava sofrendo, né, quando ela estava com alguns problemas. Então Patroclo também conviveu ali com a Briseida. E aí o papel amoroso da Briseida, ele permanece secundário ali, porque o que ofusca mesmo é o vínculo maior entre Aquiles e Patroclo. Então a gente não explora tanto a Briseida nessa história. Ou seja, não dá pra saber se foi amor, apego ou orgulho ferido que Aquiles sentiu por Briseida. Mas que ele ficou mexido, ele ficou. Isso a gente pode garantir. E o caso mais emblemático dele? O Patroclo, claro. Companheiro de infância, confidente, parceiro de guerra. E para muita gente, inclusive para muitos autores gregos, ele foi o verdadeiro amor da vida de Aquiles. E aí se foi romântico, se foi platônico, os antigos discutem. Os modernos discutem, mas a gente aqui fofoca. É verdade. De acordo com Homero, Patroclo é filho de... Mais um nome difícil.
Menoécio, Cada tá? nome. Um dos argonautas que vai com Jasson no navio Argo para buscar o velo de ouro. Que seria o Velocino de ouro, né? Exato. Quando Pátroclo é jovem, ele acidentalmente mata outro garoto em um jogo de dados e, portanto, é exilado em sua casa em Opus. Tipo, não tem muita história também sobre isso. Só fala que ele matou um garoto de um jogo e tal, e aí ele foi exilado. Não dá um detalhe, enfim. Mas aí ele é enviado pra morar na corte de Peleu, onde rapidamente ele se torna amigo do filho de Peleu, que seria Aquiles. E aí, como o mais velho dos dois meninos, o Pátroclo ele é frequentemente retratado como um homem sensato, gentil, e em parte esse papel dele é oposto ao de Aquiles, que seria mais impetuoso, mais teimoso, né? É isso. E aí, pessoal, em algum momento eles vão treinar junto lá com O Quiron, o Centauro. Isso. E aí, bom, a história deles é pausada em certa medida, porque o Aquiles ele vai se esconder, né? A mãe dele esconde ele naquela ilha de Esquiro. Aí nesse momento eles não estão juntos. Mas na volta da guerra eles estão juntos ainda, sendo parceiros e tal. E tiveram o mesmo treinamento, então eu acho que assim, os dois eram bons assim na guerra, né? Claro que Aquiles acho que ligeiramente melhor. Também. E mais invulnerável, né? Que ele foi mergulhado no rio Styx. Exato, né? Ele tem essa parte imortal dele, aí, mística, né? Uma proteção divina, talvez. E é filho de um semideus, isso ajuda. Ele é filho de um semideus, não. Ele é filho de uma deusa, o que o torna um semideus. Isso ajuda um pouco. E aí tem uma história, né? Porque assim, a Guerra de Troia ela é mais enigmática, porque assim, na Grécia existiram várias guerras, certo? Se a Guerra de Troia existiu de fato ou não, é uma outra questão. Mas o que a gente pode colocar aqui é de diferencial que tem nessa guerra, que seria a intervenção divina. Então os deuses também estavam participando dessa guerra e o Olimpo também estava em guerra. E aí uma das coisas é que o Pátroclo, quando ele toma a frente ali, quando Aquiles faz aquela pausa da guerra e aí ele decide não se meter mais, o Pátroclo toma a frente e aí ele coloca a armadura do Aquiles. E aí os deuses vêem nisso, né, os deuses gregos que apoiavam a Grécia, decidiram então sacrificar o Pátroclo. Porque assim, se o Pátroclo morresse, era certeza que o Aquiles iria querer tomar a frente da guerra de novo. Seja pra se vingar, enfim, por outros motivos, mas ele tomaria a frente pra derrotar a Troia. Que era o objetivo da maioria dos deuses gregos. Porque teve uma cisão, né? Uma parte dos deuses gregos queria que Troia caísse e uma outra parte estava defendendo. Como Afrodite estava defendendo, Apolo estava defendendo a Troia. Mas a maioria dos deuses eles estavam ali contra a Troia. E aí acontece isso. Então, assim, tem um misticismo por trás dessa morte do Pátroclo, que Zeus ajudou Pátroclo a morrer. Ele estava se dando bem e tal, mas aí ajudaram ele a morrer justamente porque a maior certeza de vencer a guerra era se o Aquiles fizesse parte disso. Então aí a morte do Pátroclo é um evento capaz de mover Aquiles dessa inércia que ele foi tomado, né? E aí, segundo alguns autores, esse luto do Aquiles por Pátroclo, ele excede o esperado entre companheiros de armas, né? Ele chora, ele se recusa a enterrar o corpo por dias, ele corta seus cabelos, e ele deseja também morrer, junto com o amigo. Isso, e a intensidade desse vínculo sugere uma relação que muitos autores antigos e modernos interpretam como amorosa. Mas calma, que ainda tem um pouquinho mais. Depois da morte de Heitor, tem a figura trágica e belíssima de Polixena, filha do rei Príamo. Em algumas versões, Aquiles se apaixona por ela, e justamente no encontro com ela, ou num tratado de paz, é que ele é morto por Paris, a facada no calcanhar e no coração. Ou flechada, fica a seu critério. Essa parte da Polixena também não é tão explorada assim, né? Ela é colocada como um adendo, assim, da história, um possível final alternativo pro Aquiles, né? Mas não fala um pouco dessa relação que ela tinha, não fala um pouco da jovem, assim, não é aprofundado esse lado dela, né? Ou seja, esse amor do Aquiles, ele aparece de diferentes formas. Ele aparece como carinho fraternal, um desejo explosivo, um ciúme meio obsessivo, né? E aí cada relação dele com essas pessoas vai revelando uma nova faceta dele também, uma nova faceta desse herói. Isso, e a Ilíada do Homero é só uma parte dessa história. A gente conhece Aquiles principalmente a partir do que o Homero conta, mas tudo o que vem antes e depois vem de outras fontes. Tragédias, ciclos épicos perdidos, autores romanos e recontadores modernos. Tem o Platão também metendo filosofia no amor de Aquiles, tem Estácio, que seria um outro autor também, narrando como ele usava saia e espada, enfim. Tem uma fanfic grega de tudo que é tipo, né? O menino ele virou o caos mitológico desse Tinder grego. Tá. Ai, peraí, que agora... Bom, enfim, e olha que louco, né? Na Grécia Antiga, amor entre homens não era um tabu como foi em outras épocas.
tinha códigos próprios. Platão fala que Patroclo era o mais velho e Aquiles o amado. Já Ésquilo mete romance mesmo, com sentimento e tudo. Já na Idade Média e no Renascimento, esse lado amoroso, mais ousado, ele foi limpado da história. Então aí virou uma amizade forte, né? Um tipo de bromance, um brother, aí, um irmão que chora junto. Mas a leitura moderna, ela resgata um pouco isso. Então aí, hoje em dia, o Aquiles ele é um símbolo também para a comunidade LGBT. Então em várias releituras, inclusive em games, ele é colocado ainda como bissexual, assim. Isso, então, no fundo, Aquiles é uma masculinidade que escapa da caixinha. É forte, mas é sensível. É rancoroso, mas é apaixonado, é exagerado. É o herói que ama, que grita, que chora e que bate. É um babado completo. E aí, agora que vocês sabem disso, vai pensar duas vezes antes de achar que o Aquiles era só, o calcanhar frágil, não sei o que, enfim. Ele era dono de um coração cheio também, né? E olha que assim, além de cheio, era bem disputado. Gente, agora é a hora de abrir o livro antigo e ver o que Homero escreveu mesmo. Porque, olha, o drama de Aquiles está todo lá. E tem coisa que, se você lê com coração, você sente que o babado era real. Primeiro, a gente vai ver um trecho clássico dele, logo depois da morte do Patroclo. Aquiles ele recebe a notícia e ele entra em colapso. Aí ele diz assim: Mãe querida, já que me deste a luz para a breve existência, ao menos Zeus, o tonante olímpico, deveria conceder-me a glória, mas não me deu. Ou seja, o boy tá destruído, tadinho. Porque além de ter perdido o amigo, amor, companheiro, enfim, whatever, ele percebe que nem a glória prometida tá valendo. E aí, quando o corpo de Patroclo é resgatado, ele faz isso aqui, ó. Deitou-se junto ao amigo e chorou, molhando com lágrimas o peito de Patroclo. Gente, ele se deita sobre o corpo do amigo como quem quer se fundir com ele, se despedir ou talvez até ir junto. É um tipo de dor que não é só de guerra, né? É uma dor íntima, é intensa. E não para aí. Quando decide voltar à luta, Aquiles fala com o próprio corpo de Patroclo e promete: Heitor não escapará da morte cruel. Antes será domado por minha lança e por ti espiarei minha dor. Tá aí a volta do Aquiles à guerra, né? Não é por patriotismo, nem por honra. É por Patroclo. É pessoal, então é quase um voto de sangue. E a coisa chega num ponto em que Aquiles organiza os jogos fúnebres de Patroclo. Detalhe, ele não faz isso nem pelo pai, nem por outros amigos. Só fez por ele. E aí tem um trecho muito simbólico também, né? Que quando ele corta uma mecha do próprio cabelo e oferece a Patroclo. E aí ele fala assim: tomou um cacho dos longos cabelos que prometera ao deus Rio e o lançou nas mãos do amigo morto. Se isso não é símbolo de entrega emocional, eu não sei o que é. A Ilíada é cheia de gesto simbólico. E esse é um dos que é bem forte. E por fim, quando Aquiles morre, não na Ilíada, mas em outras versões, as cinzas dele são misturadas às de Patroclo. Eles se dividem a mesma urna funerária, como a gente falou. Homero não precisa dizer, eles se amavam. Porque o texto mostra o choro, o colapso, o luto, a promessa de vingança, os jogos fúnebres, as cinzas misturadas. É tipo o que o Platão fala depois, né? O amor verdadeiro, ele é aquele que atravessa a morte. E Aquiles e Patroclo atravessaram. Agora, momento da curiosidade. Vocês sabiam que o Aquiles ele também virou coach de vida pós-morte num jogo indie? Isso. Tá. A gente tá falando de um jogo chamado Hades, que é aquele hit dos games independentes. Nele, Aquiles aparece como mentor do protagonista, que é o Zagreu. E fica dando conselhos, tipo, treine mais, melhore sua espada. Evite morrer. Treino sua espada aí é difícil. Mas tá. Mas aí o bonito do jogo é que ao longo do gameplay você descobre que Aquiles está no submundo separado de Patroclo, que tá no Campos Elíseos. E que ele morre de saudade, tipo, literalmente, morre de saudade. Se você jogar direitinho e for bem nos diálogos, pode reunir os dois. Sim, você causa o reencontro deles depois da morte. É o crush épico, finalmente tendo paz, sabe? E o melhor, eu tenho esse jogo, eu jogo, e eu ainda não consegui juntar os dois. É a minha missão, mas eu não consigo. Tadinhos.
Mas assim, ele não contou isso ainda, mas no jogo, o Léo aqui tava dando em cima do Aquiles, tá? Eu não sabia da história. Tava rompendo o romance dos dois. Eu ficava dando hidromel pra ele. Eu não sei se é hidromel o nome, mas é alguma coisa assim. Aí, uma hora ele chegou e começou a falar assim: então, eu gosto muito de uma pessoa, sabe? Que não sei o quê. Tá. Acho que você tá confundindo as coisas. Aí eu parei de dar. O jogo me bloqueou, não podia mais dar nenhum. Vai, continuando a curiosidade. Tem também que o disfarce de Aquiles em Éspero, naquela ilha que ele ficou, né? Virou referência pop até, em peças teatrais e até em filmes alternativos. Tem uma releitura queer, tem crítica à masculinidade tradicional, tem tudo a parte do herói que um dia usou vestido pra escapar da guerra. E a expressão calcanhar de Aquiles tá no nosso vocabulário até hoje. Todo mundo tem um ponto fraco, só que o dele ficou literalmente marcado, né? Como metáfora universal. Ah, só uma correção, eu lembrei agora. Não é hidromel, é ambrosia, Vitor, o nome do negócio que eu dava tá pro Aquiles. Ambrosia. Ok. Tá, aliás, o Aquiles ele é tipo aquele homem meio... Não posso falar aqui a palavra, mas é um homem meio B da antiguidade, sabe? Foi moldado por uma cultura de guerra, ele quebrou estereótipos da masculinidade, chorava, amava, surtava e ainda matava o inimigo com uma lança de ouro elegante, tá? E tem também as leituras modernas, né? Eu não sei se vocês conhecem o livro A Canção de Aquiles, da Madeline Miller, fala sobre o relacionamento com Patroclo e é narrado como uma história de amor profunda e sensível. O livro ganhou prêmios e virou queridinho de muita gente da comunidade LGBTQI APN+. E mesmo nos memes de internet, né, o Aquiles ele também aparece como um homem intenso, um leonino mitológico, e não, né, ele não tá bravo só decepcionado com a guerra. Ou seja, Aquiles morreu, mas virou lenda, e toda lenda boa continua rendendo. Curtidas, fanfic, terapia, vai por aí vai. E aí, deu pra entender que Aquiles ele não era só força bruta? Ele era sentimento, intensidade, tudo aí, casos e acasos. O herói mais temido da Grécia Antiga também foi o que mais chorou, mais amou e mais sofreu. Ou seja, um leonino mitológico com ascendente em tragédia. Nossa, que bonito isso, cara, gostei. Gostou? Eu faço astrologia. Aprendi tudo com a minha amiga Camila. Camila, beijo. E na próxima semana, a gente vai sair da Grécia, mas o babado vai continuar místico, poderoso e cheio de lenda. Isso, é uma figura envolta em mistério, resistência e feitiçaria. Tem gente que jura que ela era uma bruxa, outros que era só uma mulher à frente de seu tempo. Mas ó, o nome dela é quase um sussurro nas montanhas. E tem quem diga que até hoje ela protege o povo dela. Então prepara o chá, acende a vela e deixa a porta entreaberta, porque o próximo episódio vem com uma presença forte. E o nome do episódio é... Calma, galera, desculpa, sem spoiler, só ouve na próxima segunda que vai estar tudo certo. E não esquece, o link tá na bio e você também pode ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music e no YouTube. Tudo isso aí. Então até semana que vem, seus fanfiqueiros da história. E lembra, a fofoca é de segunda. Tchau! Tchau!